Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel, sou uma das evangelizadoras do Grupo Jovem Luiz Sérgio, que faz parte do Centro Espírita Casa do Caminho, na Taquara. E hoje eu tô aqui para a gente continuar o estudo do livro O Céu e o Inferno, que é esse aqui, a parte 2 dele. E hoje a gente vai iniciar a leitura do capítulo 3. Mas antes de iniciar a leitura, eu gostaria de tirar um minutinho para a gente agradecer a Deus, mentalizar em Jesus, agradecer por mais uma semana, por mais um estudo, mais um vídeo, pela essa maneira que a gente tem de se conectar de alguma forma e pedir que, através da espiritualidade amiga, nós consigamos tirar alguma coisa de positiva desse estudo, algo que nos auxilie no nosso dia a dia, que eu sei que não é simples, não está sendo fácil, inclusive são poucos os momentos que são fáceis, mas a gente tem que ter fé e esperança de que as coisas vão melhorar. Então vamos lá, vamos iniciar. Como eu disse, a gente vai começar a leitura do capítulo 3 do livro Céu e Inferno, a segunda parte do livro, né? E esse capítulo fala sobre os espíritos em condições medianas. Nas aulas anteriores, vocês tiveram as lições sobre os espíritos felizes, e agora a gente vai começar a ler sobre alguns relatos de espíritos em condições medianas, tá? No vídeo de hoje a gente vai ler 3 relatos, os 3 primeiros do capítulo. O primeiro dele foi dado por um senhor que faleceu em 1840 e 22 anos depois, em 1862, ele foi evocado pela sua neta, que queria saber como ele estava na vida dele no plano espiritual. E em resposta, né, ele compareceu à sessão mediúnica e, em resposta aos questionamentos de como ele estaria vivendo, ele disse: "Eu espio a minha descrença, porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra." Diante desse relato, a neta dele ficou muito surpresa, porque ela tinha uma imagem do avô dela de um homem muito honesto, um homem bom. Então, o que ela imaginava que ele estaria agora, como ela imaginava que ele estaria, era bem, feliz, vivendo uma vida feliz e sem remorsos. E aí, ela questiona se, assim, como, por que você sofre, por que você tá espiando, não viveu uma vida sempre honesta? E ele diz: sim, fui honesto no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento, essa ideia, porque muitas vezes nós vemos pessoas que dirigem carros bacanas, usam roupas da moda e estão vivendo vidas em que elas moralmente corretas, em que elas dizem que não fazem nada de errado e realmente não fazem, não cometem crime nenhum, mas não são boas pessoas, não são pessoas honestas perante Deus. Por quê? E aí eu vou voltar aqui para o relato desse senhor, Joseph Bré, que ele esclarece: o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso palavras mordazes, veneno oculto sobre flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agridem. Deve perdoar do fundo da alma,
sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Então, assim, resumidamente, né, o homem de bem, que ele está querendo dizer aqui perante Deus, o homem honesto, é aquele que cuida do outro, cuida do próximo, cuida do seu irmão, cuida da sua família, cuida dos seus amigos, não perde uma oportunidade de fazer o bem. E muitas vezes isso não tem nada a ver com ser um homem honesto perante os homens, porque você pode seguir as leis dos homens, não roubar, não matar, não fraudar, não, enfim, e ser maldoso, ser grosseiro, desrespeitoso, deixar de prestar atenção naquele nosso irmão que está precisando, que está em necessidade e perder a oportunidade de auxiliar. E esse relato dele, esse trechinho, me lembrou muito o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, que é o capítulo com o título Sedes Perfeitos, e no item 3 ele fala o que é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Ou seja, o homem de bem, aqui nesse caso, é aquele que faz com o próximo aquilo que gostaria que fizessem com ele. E ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, o que ele quis dizer aqui, que surpreendeu a neta dele quando ele esclareceu que ele estava espiando, não é que ele tenha cometido graves crimes, que ele tenha feito coisas horrendas. Não, ele foi um homem normal. Viveu a vida dele sem ser preso, sem grandes escândalos, mas ele não aproveitou a encarnação dele para se melhorar e para auxiliar os outros, né? Porque é assim que a gente evolui. Aí, no final, ele fala, ele termina, né? Ele conclui. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras falhas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Ou seja, não estava lá escrito no Código Penal deles que ele não poderia ser grosseiro ou ignorar a necessidade de alguém, mas no Código Moral de Deus, na lei de Deus, está isso. Compreendendo, muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia de Deus, desse Deus de bondade, que perscruta o meu arrependimento. E nisso ele dá uma lição de esperança, porque apesar dele estar sofrendo, não sofrendo em punição, nada disso, mas pelo próprio remorso de não ter se corrigido, pelo próprio remorso de não ter seguido as leis de Deus, ele sofria. E isso é o que faz dele numa condição mediana, né? Porque ele teve a oportunidade de ser bom e não o foi. De ser honesto perante Deus e não foi.
O segundo relato do capítulo é de uma jovem que faleceu com 25 anos na sua casa, subitamente, ninguém esperava essa morte. Ela era uma menina rica e um pouco frívola, ou seja, assim, fútil, muito ligada ao que era materialmente bonito, materialmente belo, mas não era uma menina má, era uma menina doce, tranquila, e ela foi evocada por pessoas que a conheciam 3 dias após o falecimento dela. Quando ela surgiu, surgiu muito confusa. Eu vou ler aqui o iniciozinho do relato dela, que deixa tudo bem claro. Não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence e, no entanto, eu lhe sinto a algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo sempre. Sou como que 2 personalidades. Quando chegarei a compreender o que comigo se passa? O que estava acontecendo com ela é uma coisa que vocês estudaram já lá no início dessa segunda parte do Céu e Inferno, no capítulo 1, que fala que é o capítulo do passamento. Eu sinalizei aqui ele. Eu sou a doida dos post-its e marcações de livro. E esse capítulo 1, ele esclarece como é o passamento, como é o desencarne e por que é tão difícil para alguns espíritos e para outros é mais fácil. E aí, eu queria ler aqui, no item 8 dele, fala: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida de aproveitamentos materiais, de felicidades materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam à vida espiritual, o apego é quase nulo. Como eu disse, essa menina, que se chamava Helene, ela era muito fútil e muito apegada aos bens materiais, à vida material, ao que era materialmente bonito, belo, tinha uma condição boa financeira e por isso foi para ela um pouco mais difícil, foi um pouco para ela talvez um pouco mais perturbador esse passamento, né, a passagem dela. E aí o grupo que estava na sessão mediúnica começou uma prece, entrou em prece, para que Deus e Jesus Cristo auxiliassem o espírito dela, para que ela se livrasse daquela perturbação, e surtiu efeito, e algum tempo depois ela retornou, e eles questionaram se tinha levado muito tempo para ela entender o que tinha acontecido. Aí ela disse: compreendi a morte no mesmo dia que por mim orastes. Nesse trecho fica muito clara a força da prece, né? A prece, quando ela é bem feita, e bem feita eu digo que ela é feita do coração, que ela é feita com boa intenção e honestidade. Não precisa ser um Pai Nosso perfeito, mas se você conversar com Deus, com Jesus, e pedir a Ele do fundo do seu coração, esse pedido vai ser ouvido. Tanto é que a prece daquelas pessoas fez com que ela se livrasse daquela perturbação e entendesse o que tinha acontecido e conseguisse ser auxiliada. Aí perguntaram também: era doloroso o estado de perturbação? Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer.
resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus. Esse é o final do relato dela. Ela esclarece que ela não sofria durante a perturbação. Ela sentia que ela estava sonhando. Mas ao mesmo tempo ela disse que... Ao mesmo tempo não. Também ela disse que como ela sofreu durante a vida e todos os sofrimentos que ela teve, ela sabia que tinha um propósito, ela confiava no propósito de Deus, essa resignação dela foi levada em conta. E por isso ela teve uma misericórdia. Então, o que a gente pode fazer de paralelo entre esses dois relatos, esses dois espíritos? Eles não eram espíritos maus, não eram pessoas más, não foram pessoas más enquanto encarnadas, mas também não foram pessoas, nossa, pessoas boas, viviam para a espiritualidade, auxiliavam as outras, faziam o bem, não. Mas os pequenos atos, bons pequenos atos delas, auxiliaram nesse processo do desencarne e para que elas iniciassem essa nova vida, né, de uma forma melhor. Agora vamos ler o terceiro relato e último do nosso estudo. Ele foi dado por um homem que faleceu em 1860 e foi evocado um ano depois, em 1861, a pedido da sua irmã. Ele é o Marquês de Saint Paul. Eles informaram, as pessoas que estavam na sessão mediúnica informaram que a evocação dele foi a pedido da irmã, que desejava saber se ele estava feliz, que ele estava bem. E a resposta dele foi: estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigo absolutos. Aí, o que são espíritos na erraticidade? O espiritismo também esclarece, os espíritos também esclarecem. Vamos aqui ao Livro dos Espíritos, capítulo 6, pergunta 224. O que se torna a alma no intervalo entre as encarnações? Espírito errante, que aspira a seu novo destino, ele aguarda. Então, o espírito na erraticidade é aquele que está aguardando entre uma encarnação e outra. E aí continuam os questionamentos. Permaneceste por muito tempo inconsciente do vosso estado? E olha a resposta dele. Estive muito tempo perturbado, e só voltei a mim para bendizer da piedade dos que, lembrando de mim, por mim oraram. Novamente, a prece retirou esse espírito da perturbação. A prece daqueles que o amavam, a prece daqueles que lembravam dele e que tinham carinho por ele, tiraram ele, auxiliaram para que ele saísse da perturbação. E aí, novamente, quais os parentes que reconhecestes primeiro? Minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar, iniciando-me a minha nova vida. Aí, tem uma questão muito peculiar sobre esse espírito, porque quando encarnado ele era vidente. E ele no início, assim, no final da vida dele, desculpa, no início não, no final da vida dele, ele estava doente e ele já, como ele era vidente, ele sentia bastante a diferença entre o corpo físico e o corpo espiritual dele. O corpo material e o corpo espiritual. E aí, ele se referia a ele mesmo na terceira pessoa. Aí eles até explicam aqui. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede,
é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele se referindo a ele mesmo. E aí questionaram por que ele fazia isso. E a resposta foi: porque era vidente e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças, muito amalgamadas entre si pelo fluido vital, tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Então, resumidamente, ele quando estava no final da vida dele, doente, já se desprendendo do corpo, o espírito se desprendendo do corpo, ele sentia essa diferença entre a matéria física e a matéria moral, a matéria espiritual. E como quem comanda e dá vida ao corpo é o espírito, ele falava: ele tem sede, porque quem tinha sede era o corpo, não era o espírito. Ele tem frio, porque quem tinha frio era o corpo, não era o espírito. E aí, em última pergunta, as pessoas que estavam na reunião questionaram: o que disseste sobre a erraticidade do vosso espírito e sua respectiva perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades. Demais, há espíritos errantes felizes e infelizes. Então, assim, eles queriam trazer ao conhecimento, porque existem espíritos na erraticidade, ou seja, aguardando suas próximas encarnações, que são felizes, e há espíritos na erraticidade que estão infelizes. E a resposta dele foi: estou no estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter seu justo valor. Certo, esse estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre. Mas por que alimentei sempre aspirações ao verdadeiro bom e belo? Minha alma não ficará satisfeita senão quando se alcançar aos pés do Criador. Novamente, o que tem de comum entre esses espíritos que deram esses relatos? Não eram espíritos essencialmente bons naquela encarnação e nem foram pessoas essencialmente más. Foram pessoas que viveram suas vidas de forma digna, não cometeram graves crimes perante a lei dos homens, mas que não aproveitaram suas encarnações para servir ao próximo, para servir a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo. Mas tiveram bons atos, auxiliaram algumas pessoas, então eles tiveram sim suas faltas amenizadas por essas coisas boas que eles fizeram. 2. A prece. A prece é muito importante. A prece retirou esses espíritos da perturbação, auxiliou que a mente deles ficasse clara e permitiu que eles iniciassem a jornada deles nessa nova vida, que é a vida espiritual. Que eles tinham desencarnado, então agora, a partir daquele momento, eles teriam que viver a vida espiritual até se reencarnarem. 3. A esperança. Eles 3 dão um testemunho de esperança. Por quê? Os 3 têm a esperança de poderem provar a sua bondade, poderem evoluir, poderem auxiliar ao próximo, poderem ser melhor. Eles 3 têm a pretensão de, com as próximas encarnações, e inclusive com o trabalho deles no plano espiritual, porque eles com certeza estariam trabalhando, estavam estudando, trabalhando para o bem do próximo, evoluir e se tornarem espíritos felizes. Então, retirando também dali daquele trecho do segundo relato da senhora Helene, que falou que todos os seres nessa terra, todos os seres na crosta terrestre devem sofrer, todos nós que estamos aqui sofrendo e passando por momentos difíceis, tenhamos fé. Tudo vai passar. Tudo vai melhorar. A única diferença vai ser como a gente passou por esse momento de turbulência. Nós fomos
melhores, nós evoluímos, nós auxiliamos a quem a gente podia, seja dentro da nossa casa, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, ou fora da nossa casa com uma pessoa que precisava de um copo de água ou um prato de comida, ou enfim. Fomos gentis, demos um sorriso, escutamos aqueles que necessitavam de um ouvido amigo. Então, acho que essa é a mensagem. Tudo vai passar, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Espero que tenha sido de algum auxílio. E em breve estaremos todos juntos novamente. Um beijo.